Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Pastor Edmário Brito, que está falando. Nesse momento, nós passamos a transmitir ao vivo um vídeo, conforme eu coloquei à tarde, para falar sobre um tema muito importante, que é a felicidade. Parece que para muitas pessoas, meus irmãos, a felicidade é algo inalcançável. Alguns psicólogos, profissionais que estudam a felicidade, associam muito a emoção ou a um estágio de nossa vida. Exemplo, alguém pode dizer que está feliz porque acabou de passar em um concurso público. Ou passou em uma faculdade, entrou em uma faculdade muito boa e está fazendo o seu curso dos seus sonhos. Mas será que isso retrata necessariamente a felicidade que a nossa alma almeja? Bem, irmãos, nós vamos, nesse live, tentar falar um pouco sobre felicidade. Algumas pessoas, obrigado pelo like aí, que os irmãos estão agora ouvindo. Deus abençoe. Nós somos muito gratos por essa atenção que vocês estão dando a gente, tá certo? Um forte abraço e um beijo no coração de todos vocês. Eu quero que os irmãos, junto comigo, acompanhem um texto em que o Senhor Jesus, ele se dirige às pessoas que estão ouvindo o seu sermão. E aonde nós vamos? Em Mateus capítulo de número 5, a partir do versículo 1, aonde Jesus, ele dá uma revelação sobre alguns aspectos de nossa vida, e ele utiliza-se da palavra bem-aventurado, que significa mais do que feliz. Mateus capítulo de número 5, versículo 1, disse assim: Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa.
Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Como nós estamos vendo aqui, a alegria que o Senhor Jesus se refere não é necessariamente a condição que você se encontra, mas o que essa condição vai nos proporcionar depois. Então o que é que Jesus está querendo dizer? Que a gente não tem que ser feliz pelo que a gente está passando no momento, mas a gente tem que ser feliz pelo que a gente vai usufruir no futuro por conta daquilo que a gente está passando no momento presente. É como o Senhor Jesus Cristo dissesse para mim e para você. E de fato, ele fala mais adiante. Em João, capítulo 16, versículo de número 33. No mundo tereis aflição. Então, em outras palavras, é difícil para mim e para você, principalmente como cristão, como servo de Deus, encontrar a felicidade ou associar a felicidade a um momento de paz em que a gente possa ter aqui na terra. Essa é a verdade. Na terra nós não teremos felicidade. Aqui nesse mundo nós não teremos a felicidade que nós tanto almejamos. É algo que está para o futuro. Aqui passa a ser, meus amados irmãos, Deus abençoe a Carla, Deus abençoe os nossos amados irmãos que estão nos acompanhando. Antônia Reis, um forte abraço. Minha ovelha querida, Deus te abençoe. Obrigado por estar também nos acompanhando. Meus amados irmãos, então, como eu estou falando aqui, a felicidade não está associada a o que você vai usufruir no momento presente. Então, a alegria, ela tem que ser algo que manifeste a nossa fé. A alegria tem que ser algo que manifeste a nossa esperança naquilo que Deus prometeu. Então Jesus Cristo, ele ordena que nós nos alegremos. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. E o que é que Paulo diz em Tessalonicense? Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a alegria, de forma alguma, a gente vai conseguir encontrar nas coisas passageiras deste mundo. Pelo contrário, o que esse mundo tem a nos oferecer é sofrimento, é perseguição, devido à nossa escolha. Deus abençoe nossa irmã Antônia Reis pelo comentário. Então, é devido à nossa escolha. Então, o que você escolhe? Esperar dessa atual mundo, esse atual momento, a verdadeira felicidade? Não. Essa terra, de forma alguma, que está sujeita ou jaz no maligno, não pode de forma alguma nos conceder a felicidade que a nossa alma tanto almeja e a felicidade pela qual a nossa alma foi criada. O mundo fica nos apresentando uma felicidade que é passageira. Então, como é que o mundo faz isso? Com as suas propagandas. Vocês veem que, por mais que o Ministério da Educação fala sobre o uso exacerbado de álcool, principalmente para quem está dirigindo, causa determinadas
doenças, além da dependência. Então, notamos aí, meus irmãos, que a felicidade nunca será encontrada neste mundo, principalmente para quem é cristão. E essas pessoas que não conhecem a Jesus e buscam esta felicidade nas coisas passageiras, nas festas, nas baladas, certo? Nos paredões, nas drogas, nos prazeres, certo? Na liberalidade, no sexo, nas viagens que se fazem conhecendo o mundo. É até bom, é bonito se conhecer os lugares, alguns lugares neste mundo, mas isso de forma alguma vai nos conduzir à verdadeira felicidade que a nossa alma tanto almeja. E aonde está a nossa felicidade? A felicidade do ser humano está em buscar a Deus. A felicidade verdadeira está em Deus. De Gênesis a Apocalipse, a gente vê exemplos, a gente vê pessoas que de fato precisaram encontrar felicidade e não encontraram neste mundo, nos prazeres desta vida. Pelo contrário, bateram foi com a cara na parede, caíram, acreditando que aquilo que eles estariam buscando estava em tal objeto ou em tal pessoa. Então a gente precisa aprender a confiar nas promessas de Deus, para que assim a verdadeira felicidade jorre na nossa vida. E olha o que Jesus Cristo diz, João capítulo de número 7, versículo 39, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Amém, glória a Deus. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre, fluirão das suas entranhas. Então a gente precisa, amados irmãos, confiar naquilo que Deus proporciona para nós, embora essa tal promessa ainda está apontando para o futuro. Então nós lemos esse texto. E eu fiz uma relação aqui das chaves para a felicidade. 7 chaves da felicidade. Ou 7 chaves para encontrarmos a felicidade. A primeira chave que o que eu quero falar é a chave chamada conter-se ou ter calma. Tem muitas pessoas que não têm calma, não têm paciência, quer tudo para agora, cheio de vontade. E aí termina falando o que não deveria falar e termina ouvindo aquilo que não queria falar. As pessoas que não desenvolvem a calma, a serenidade. Olha o que Jesus Cristo disse: aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Muitas pessoas não são felizes porque lhes falta a calma. Lhe falta a continência. Antes de você abrir a tua boca para falar alguma coisa sobre alguém ou contra alguém, pense primeiro. Raciocine, maquine, para que você possa, assim, falar algo que depois você não venha colher o quê? Aquilo que você plantou. Então a felicidade está muito associada àquilo que você plantou. Se você planta
algo bom, é lógico que você, no futuro, ou num futuro próximo, ou num futuro mais distante, você vai colher coisa boa, se você plantar coisa boa. Então, aprenda a semear a calma. A Bíblia diz que a palavra branda suscita acalma o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, precisamos desenvolver a calma. Olha o que diz Provérbios, capítulo de número 4, versículo de número 23. 4:23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Acalme o teu coração, contenha o teu coração. Provérbio 16. E o versículo de número 32. Olha o que diz. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Eu vou ler novamente para você perceber o quanto que essa palavra está falando agora ao seu coração. Glória a Deus. Marcelino Ferreira, Deus abençoe. Cris Melo, Deus abençoe. Louvado seja Deus. Aqui diz assim: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então nós vemos aqui em Provérbio 16, 32, que é mais vantajoso você ser longânimo. É você esperar para ver. Alguém está te desafiando. Alguém está, te esbofeteando, te provocando. Olha o exemplo de Golias. Golias provocou até o momento em que Deus providenciou o livramento de Israel. Deixa o gigante te provocar. Porque vai chegar o momento em que você vai derrubar o gigante. Mas esse momento tem que ser o momento de Deus. Enquanto não vier esse momento, vá orar. Paulo, ele contando a sua experiência, passou por uma experiência que ele caracterizou como um espinho na carne. E ele ilustra dizendo que foi um mensageiro de Satanás que esbofeteava o seu rosto. Paulo perdeu a paciência. Paulo agrediu. O que é que Paulo disse? Eu fui orar. Então, aqueles mensageiros de Satanás provocavam Paulo de dia e de noite. E Paulo foi orar, pedir a Deus uma solução, pedir a Deus para que tirasse dele aquele espinho na carne. E aí o que foi que Jesus falou para ele? Depois de ele ter orado 3 vezes, a minha graça te basta. Em outras palavras, eu te dei força para suportar os fracos. Eu te dei força para suportar essas provocações. Eu te dei força para suportar essas lutas. E eu acredito no meu poder. Eu tenho certeza de que o que eu dei para você, que é a minha graça, é o suficiente para você suportar esse espinho na sua carne. Tá vendo que maravilha? Então é importante que você desenvolva a longanimidade, que é um dos sinais do amadurecimento do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Graças a Deus, Ed. Deus abençoe. Ed Aranha, Bárbara Borges.
Obrigado por estar me ouvindo nesse momento. Bom, a segunda chave para a felicidade é a confiança em Deus. E até em si mesmo. Você tem que também confiar em você. Você tem que fazer as coisas que no momento é você que tem que fazer. Você tem que confiar na sua habilidade, na habilidade que Deus te deu. Aí com certeza você vai tomar a decisão correta. Então você precisa ter essa chave para a felicidade. A primeira chave que eu falei foi a calma. A segunda chave para a felicidade é a confiança. E a confiança em Deus e em si próprio. Está entendendo? Você não tem que sempre estar se esquivando das suas responsabilidades, dizendo, eu não posso. Isso é falsa humildade, gente. Você tem que fazer como Paulo, eu posso todas as coisas que me fortalecem. Esse texto é usado muito para conquistar bens, para estar passando por cima de obstáculos, certo? Para chegar a um alvo material, geralmente, mas esse texto está relacionado às suas experiências, a sua habilidade de suportar determinada situação. Isso precisa estar sendo desenvolvido em você, e sem a confiança você não vai conseguir. Tá bem? Então é importante que você tenha que aprender a ter confiança em si. Olha que chegou o momento em que Josué, quando foi chamado para substituir Moisés, Deus teve que aparecer a ele. Vamos lá em Josué, capítulo de número 1, a partir do 1º versículo que nós vamos ler. Bem, olha o que diz aqui, Josué, capítulo 1, até o 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasme, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Então, esse texto é uma advertência que Deus dá diretamente a Josué, para que ele conduza o povo de Israel até a Terra Santa. Deus teve que falar diretamente, mostrando para Josué que ele foi o escolhido. E que ele tinha que deixar desse mimimi. Ele tinha que deixar dessa autoflagelação, dessa auto-humilhação.
Esforça-te e tem bom ânimo. Foi eu que te mandei. Não se pasme. O que é estar pasmado? É estar estarrecido, sem forças, sem reação para nada. Deus não chama covarde. Lembremos de Gideão. Deus falou para Gideão: mande que os covardes e os medrosos voltem para suas casas. Aleluia, glória a Deus. Então Deus te chamou para ser uma pessoa que deve fazer aquilo que Ele ordenou, sem titubear, sem recuar, mas ir em frente. Confie, se Deus te chamou, não importa o que você tem, se é menos de quem está na frente. Tem alguém que está na minha frente. Mas é com esse pouquinho que Deus quer fazer milagre. Eu tenho poucas coisas. Eu tenho pouco tempo, mas é com esse pouquinho que Deus quer alimentar multidões através de você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Então aprenda a confiar em Deus. Então, a terceira chave para a felicidade é a gratidão. Gente, geralmente, quem tem um coração ingrato tem um coração perturbador. Geralmente, quem tem um coração ingrato é porque está constantemente invejando os outros. Ou então acha que todo mundo deve servir a ele ou a ela, porque é a obrigação que todo mundo sirva a ele, sirva a ela, e que ele não está para servir para ninguém. Essa pessoa não vai encontrar a felicidade por conta que esqueceu dessa chave. Não usa a chave da gratidão. Aprenda a agradecer. Agradeça ao motorista de ônibus que parou no ponto quando você pediu. Agradeça ao motorista do Uber que te deixou no lugar que você indicou. Agradeça. Agradeça ao padeiro, ao despachante. Exerça o agradecimento. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 18. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5:18. Diz assim, olha que frase bonita. Em tudo dai graças. 1 Tessalonicenses 5:18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Deus não tolera a ingratidão. Quando Jesus curou 10 leprosos, só um voltou para agradecer, e esse era samaritano. Aprenda a ser grato, aprenda a ser grata. Você não é agradecida, você não agradece a sua mãe pelo sofrimento que ela teve para te educar, para você hoje estar uma pessoa adulta, formada. Você não agradece a seu pai. Você não agradece às pessoas que estão próximas a você. Aprenda a agradecer. A primeira coisa que você tem que fazer quando se dirigir a Deus é agradecendo. Porque se você observar bem, você tem mais para agradecer do que para pedir. Você sente falta de tanta coisa porque está vivo até hoje. Você acha que precisa disso, daquilo, aquilo, outro, e porque está vestido até hoje.
aprenda a agradecer. E olha o que Paulo disse: em tudo dai graça. Em tudo dai graça. Aprenda a agradecer. Até mesmo quando você passar por uma situação em que você está magoado. Senhor, eu dou-te graça porque eu passei por essa experiência. Observe, um certo pastor, em um livro, o título é interessante, que ele diz assim, que quando a gente não ganha, a gente passa a ter experiência. Quando você não ganha, você ganha experiência. E olhe que para os que divulgam seus livros de autoajuda, falam sempre nesse quesito de que quando você perde, você aprende mais do que quando você ganha. Quando você ganhar, você só se preocupa em comemorar. Mas quando você perde, você põe a mão na cabeça e começa a raciocinar e dizer aonde foi que eu errei para perder. Por que isso aconteceu comigo? E aí você começa a olhar para o passado, a passar pelos labirintos que lhe levaram a essa queda, e aí aprende a contornar a situação a partir da sua consciência, para que você não erre depois, para que da próxima vez você ganhe. Então você precisa aprender a agradecer. Agradeça, porque a gratidão vai te levar para a felicidade. Essa é a verdade. Como ser feliz aqui nesse mundo, né? Isso é difícil, é praticamente impossível, mas você pode de alguma forma amenizar essa situação. A quarta chave, lealdade, fidelidade. Então, não há como a pessoa conseguir que alguém seja fiel a ele se ele não é fiel. Se aquela pessoa não é fiel, como é que vai exigir fidelidade? Hoje em dia não existe mais essa ideia de que a mulher tem que suportar a infidelidade do homem o tempo todo. Não existe mais essa possibilidade. A mulher ela tem que reivindicar a fidelidade do seu parceiro, bem como o parceiro reivindicar a fidelidade da sua parceira. Mas quando se fala no seu relacionamento com Deus, gente, e o que significa fidelidade? Fidelidade é muito mais do que você, obedecer a um contrato formal. Certo? Quando um artista ele vai participar de um programa, ele assina um contrato. Quando ele vai participar de um canal de TV, ele assina um contrato. E ali tem aquelas cláusulas que vão fazer com que a minha relação com o empregador, no caso, uma TV, cumpra com os benefícios com relação ao meu papel, ao meu trabalho, ao meu talento. Mas eu também tenho cláusulas em que eu sou obrigado a fazer.
Então tem causas obrigatórias do empregador e causas obrigatórias do empregado. Mas quando se fala no seu relacionamento com Deus, é muito mais do que cláusula. Você acha que um casamento pode durar se depois de casado, depois da lua de mel, você levanta-se e ignora a pessoa que está do teu lado, toma banho, veste sua roupa, vai para o trabalho. Chega do trabalho, vai lá, toma banho, para tirar o suor do corpo do dia, depois janta, se arruma, bota o seu pijama, vai dormir e ainda dorme do lado oposto do seu parceiro. Você acha que se você exercer isso depois do casamento, durante um bom tempo, esse casamento vai durar? Se você ignora o seu parceiro, a sua parceira, dia e noite, como se ele não existisse dentro da sua casa, é só uma metáfora, é uma comparação. Você acha que esse relacionamento vai durar? Não. Mas é assim que muitos fazem com Deus. Certo? Passam a fazer uma aliança com Deus, mas o ignora no seu dia a dia. Como se Deus não existisse. Aí quando vai passar por luta, por dificuldade, quer logo que Deus entre com uma providência. O que é que Deus é para você? Ele só está do teu lado para te proteger, para te socorrer? E o seu relacionamento? O seu carinho, a demonstração do seu afeto e da sua fidelidade? Então, ter Deus na vida é muito mais do que você ir para a igreja. Você tem que ter Deus na sua vida, demonstrando o seu amor e o seu carinho por Ele, dia após dia. Quando um doutor da lei veio perguntar a Jesus qual é o maior mandamento, Jesus respondeu o quê? Amar a Deus, envolvendo toda a tua alma, todo o teu coração, todo o teu conhecimento, toda a tua emoção. Então, Deus ele quer de nós também a manifestação do nosso carinho e da nossa emoção. E muitas pessoas não manifestam nenhuma emoção quando está cantando. Tem artistas que quando cantam, nem eles sabem do poder que o talento deles tem quando estão louvando. E vê a igreja pegar fogo, vê a igreja se emocionando, gente chorando, e ele está, aquele artista que só serve para transmitir, mas não transmite emoção, só transmite talento. Então Deus ele quer que você manifeste o seu amor também com a sua emoção. Está entendendo? E isso envolve lealdade, isso envolve fidelidade. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 1 ao 2. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo de 1 ao 2. Amém? Deus abençoe, obrigado aí pela assistência que vocês estão dando a gente. Se quiser pode comentar, certo? Seu comentário será bem-vindo, tá certo? Olha o que diz. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Tá vendo aí? Que é importante você ser fiel a Deus para ser feliz.
Essa é a verdade. Quarta chave para a felicidade: a gentileza. A pessoa ser cortês. Certo? Tem muita gente que falta a gentileza, falta ser cortês, falta ser educado. E geralmente quem não é educado não é feliz. Acha sempre um motivo para não estar falando com o vizinho, para não estar cumprimentando colegas do trabalho. Então essa pessoa não é nada cortês. Provérbio capítulo 11, versículo 25, olha o que o sábio Salomão deixou para a gente. Provérbio 11, 25, sobre ser cortês. Diz assim, ó: a alma generosa, ser cortês é ser generoso. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Que frase bonita, né? A alma generosa, olha que provérbio bonito. A alma generosa engordará. E quem rega, ou quem regar, também será regado. O que é regar? Regar é você estar sempre molhando, cuidando da planta. Porque você sabe que você fazendo isso, haverá um feedback entre você e aquela planta. A mesma coisa é com a sua relação a ser cortês com as pessoas. A cortesia derruba, remove muitas barreiras. Às vezes, uma porta não se abre porque você não foi cortês. Às vezes, uma atitude de cortesia pode mudar a sua história. Eu ouvi uma história verídica, porque quem contou conheceu. Certa vez, um vendedor de uma loja de sapato ali, pela Baixa do Sapateiro, estava na porta da loja e de repente começou a chover. Uma senhora entrou na loja toda ensopada, molhada. Ele foi lá, ofereceu uma toalha para que ela se enxugasse, botou ela sentada, ofereceu um café, sem conhecer essa senhora. A senhora saiu, olhou para a placa da loja, depois que a chuva parou, depois do atendimento daquele vendedor da loja, e saiu, foi embora. E aí, com um tempo depois, parou um carrão na porta naquela loja, na porta daquela loja. E saiu aquela senhora, oferecendo a ele um emprego em um lugar melhor, em um cargo melhor e com salário para lá de bom. Por quê? Porque ele foi cortês. Está vendo que a cortesia abre portas? Então, aprenda a ser cortês, a ser gentil com as pessoas, principalmente se você não conhece. Não seja ignorante, mas aprenda a ser cortês, porque com certeza as portas vão se abrir para você, ok? Vamos ver a sexta chave da felicidade: perdão. Perdão é a maior prova de amor. Essa é a verdade. A maior prova de amor é o perdão. Pode ter certeza disso.
Olha o que diz o texto em João, capítulo de número 3, versículo de número 16. João 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê, que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí a gente vai lá em 2 Coríntios, capítulo de número 5, a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando com o mundo, não levando em consideração os seus pecados, como se Deus clamasse por nós, para que vos reconciliei com Deus. Deus, para ser Deus, ele precisa perdoar. E sem achar até motivo para isso. Essa é a verdade. Então, a maior prova de amor não é você pegar uma cesta básica e levar para uma pessoa que está precisando. Mas se de repente aquela pessoa que está precisando um dia pisar no seu pé, você vai dizer, não vou levar mais nada para ele. Porque ele pisou no meu pé ou jogou uma pedra em mim. Então você levou para satisfazer algum labirinto do seu ego. Mas a verdadeira manifestação do amor está no perdão. E quando você perdoa, você libera um hormônio da felicidade. Vocês sabiam disso? Que o hormônio da felicidade é liberado quando você perdoa, agora perdoar de coração. Não é aquela coisa de dizer, eu te perdoo, mas da próxima vez, quer dizer, perdoa ameaçando. Olha, eu te perdoo, mas da próxima vez, já perdoa ameaçando. Deus abençoe a irmã Cidiane. Um beijo no seu coração, irmã Cidiane. Minha ovelha aí, ó. Minha ovelha Cidiane está acenando para mim. Deus abençoe, querida. Então, você precisa perdoar. E olhe que Deus, ele condiciona o perdão dele à manifestação do seu perdão ao próximo. Olhe como diz a oração do Pai Nosso. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofendidos. Quer dizer, Jesus ele nos colocou em um beco sem saída. Ou você perdoa, ou não é perdoado. Então, a expressão maior do amor está no perdão. E não confunda perdão com tolerância. Tolerância é um mecanismo que você utiliza para que você possa viver na sociedade com as diferenças. A tolerância só se preocupa com as diferenças. Então, perdoar não significa tolerar. Porque se alguém ser diferente de mim, necessariamente não deve me ofender. Porque faz parte da natureza humana, cada um ser diferente do outro. É uma maravilha de Deus. Temos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo e nenhum desses é xerox um do outro. Nenhum desses é clone um do outro. Mas cada um tem a sua própria personalidade, tem a sua forma de ver o mundo. Isso faz de mim e você um ser exclusivo. Que maravilha de Deus na minha e na sua vida. Agora vamos ao texto que fala sobre o perdão. Efésios, capítulo de número 4 e o versículo de número 32.
Vamos lá, Efésios 4, 32. Diz assim, ó. 29, 32. Antes sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Veja que maravilha que é o perdão. O perdão é uma forma também de você agradecer a Deus ou a Cristo por você ter sido perdoado, por você ter sido perdoada. Agora vamos à última chave para a felicidade: justiça. Mateus capítulo 5, versículo de número 20. Nós lemos no início e vamos voltar a ler. Mateus 5, versículo de número 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino de Deus. Você sabia que Deus espera de nós justiça? Embora lá em Jeremias, o profeta diz que a nossa justiça é como trapo de imundície em comparação à justiça de Deus, com certeza é. Mas Deus espera de nós justiça. O profeta também chega a dizer que o jejum para ele é o quê? A prática da justiça. Não adianta você passar fome, mas pratica injustiça. Você está passando fome. Se você jejum aos domingos ou o dia da semana escolhido, mas não pratica justiça, é a mesma coisa que passar fome. Se você é uma pessoa que só vive acusando, apontando o dedo para os outros, acusando as pessoas, você não terá a sua oferta aceita se você é um linguarudo. Se você só vive acusando os outros e olhe, acusações sem provas. Vá orar. Eu fico entristecido e pode ter certeza que eu, Edmário, não divulgo. Pastor Edmário, não divulga. Se alguém mandar um vídeo para mim mostrando intimidade de alguém com outra pessoa que não é a sua esposa, eu apago. Mas tem gente que bota nas redes sociais. Eu tenho pena de quem faz isso. Eu não gosto de me aproximar de alguém que gosta de fazer isso. Que aí guarda certo rancor de alguém, aproveita, sabe que aquela pessoa está traindo a sua esposa, aí espera o momento para estar filmando ele em um restaurante ou entrando em um hotel e saindo de um hotel, para depois dizer para aquela pessoa: olha, eu vou divulgar porque você me deve. Gente, esse tipo de vingança é uma vingança miserável. Vá orar por essa pessoa, que se alguém traiu a sua amizade, não vingue. Está escrito na palavra de Deus: não dê ou devolva o mal pelo mal que você sofreu, mas pratique o bem. Pedro diz isso: se teu inimigo um dia passar fome, dê a ele de comer. Se um dia ele tiver sede, dê a ele de beber. E se você não quer que um dia o seu inimigo faça isso com você, divulgue alguma falha sua, algum pecado grave na sua vida, você tem que fazer o mesmo. E se ele fez, então não faça se ele foi encontrado, porque você tem que dar exemplo. Eu não gosto de fazer comentário de pecados de ninguém, principalmente em rede social. Então aprenda a praticar a justiça.
Mas isso não significa que eu e você somos juízes. A Bíblia não nos coloca na condição de juiz. Justiça não se refere a eu condenar alguém conforme a lei. Essa é a verdade. Justiça é você, contentar-se com o que é seu e deixar de querer tomar o que é dos outros. Não faça ninguém passar vergonha, porque Deus não faz ninguém passar vergonha. Deus nunca me fez passar vergonha. Eu nunca vou fazer isso com ninguém. Eu já sofri acusações falsas e graves, sem nenhum fundamento. E o que foi que eu fiz? Fui em minha defesa, sem utilizar-se do mesmo recurso que aquela pessoa fez. Fui em minha defesa para provar que aquela pessoa estava mentindo, mas eu não usei o mesmo recurso que ele. Eu não fiz nenhuma acusação contra ele, embora eu tivesse até alguma coisa, alguma prova. Preferi só trabalhar na defesa daquilo que eu estava sendo acusado e não me preocupei em dizer que aquela pessoa era isso, aquilo outro. E Deus me deu livramento, Deus me deu vitória. Então eu e você não temos que sair condenando ninguém. Vamos ler em Provérbio 11, 18. Provérbio 11, 18. Já vamos acabar que vamos fazer uma oração para que Deus venha abençoar cada pessoa que está me ouvindo. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia a justiça haverá galardão certo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o ímpio recebe um salário que enganoso. Essa é a verdade. Mas o que semeia a justiça, haverá galardão certo. Essa é a verdade. Ainda nós vamos ler em Filipenses, capítulo 4, versículo de número 5. Olhe que expressão Paulo utiliza para nos advertir sobre a justiça. Filipenses 4, versículo de número 5. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. A palavra equidade significa você colocar na balança da justiça todas as suas atitudes com relação ao próximo, todas as palavras com relação ao próximo. Pondere. A sua palavra tem que ser agradável, temperada com sal. Aprenda. Jesus não te chamou para ser vingador. Deixe ele. Diz a palavra de Deus, minha é a vingança, assim diz o Senhor. Ireis, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Considerando, então, essas 7 chaves da felicidade, eu vou orar para que todos que estão me ouvindo obtenham da parte de Deus estas 7 chaves. A primeira chave que eu falei foi calma, ou conter. Continência é conter-se. A segunda, confiança. E essa confiança tem que ser em Deus e em você mesmo. Mas não é aquela confiança em que você vai desprezar o outro porque o outro não tem o mesmo talento ou a mesma capacidade técnica que você. Aí se eu sei mais do que você. Não. Aprenda a ser confiante sem rebaixar ninguém. Confie em você sem rebaixar em ninguém.
Está entendendo? A terceira chave, gratidão. A quarta chave, lealdade, fidelidade. A quinta chave da felicidade, gentileza, ser cortês. A sexta chave, perdão. E a sétima chave, justiça. Se você fizer isso, você vai ter uma boa relação com a vida. Você vai estar em um estágio acima da média. Isso vai fazer você se sentir feliz. Vamos orar nesse momento e estaremos assim encerrando essa transmissão. Senhor nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos por essa oportunidade de meditarmos na tua palavra, de tudo que nós temos falado a respeito da felicidade. E falamos sobre as 7 chaves da felicidade, conforme apresentado na tua palavra, Senhor. Tenho certeza que as pessoas que estão assistindo ao vivo estão refletindo sobre qual é a chave que lhes falta, porque provavelmente alguns podem ter 6 e precisa de mais uma, ou precisam de mais que uma, de 2, de 3, de 4. Mas eu tenho a certeza, Deus, que o teu Espírito Santo está neste momento trabalhando em cada coração para que essas chaves venham ser desenvolvidas, venham ser formadas no caráter de cada um dos teus filhos e filhas que estão ouvindo a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Josélia, um forte abraço. Glória a Deus. Agradeço pela sua participação. Estamos agora encerrando essa transmissão ao vivo. Fique com Deus e um beijo no coração de cada um de vocês. Amém.